Olá, bem-vindos ao Taroleiras, o meu, o seu, o nosso podcast de leitura de tarô. Você faz a pergunta e nós respondemos. A pergunta é com vocês, a resposta é com tarô. Eu sou a Atena e hoje com a gente estão Avalon, Lilith, Ostara e Sulis. E trouxemos para vocês o nosso 7º caso da temporada. A Sulis vai ler o caso pra gente, a Avalon vai tirar as cartas e juntas fazemos a leitura. Sulis, é com você. Vamos lá, gente. Queridas taroleiras, eu namoro há 1 ano e 7 meses, mas sempre fui muito insegura em relação ao passado dele, por ele ter tido outros relacionamentos e eu não. A ex dele, que ficou com ele por 3 anos, me deixava insegura demais. Então eu sempre stalkeava ela para ver se ele curtia as coisas dela, procurando rastros, que eu nunca encontrei. Quem nunca, né? Mas eu não parei mais. Virou um vício sempre ver como ela era. Ela tem tudo que eu sempre quis. Com o tempo, eu parei de sentir raiva e ciúme dela. E comecei a, de alguma forma, admirar seu jeito, seu modo de falar. Ela é interessantíssima. Já sonhei com ela várias vezes e sempre tinha um sentimento de atração por ela no sonho. Mas eu sempre me recuso a acreditar que o ciúme virou isso, até porque eu amo meu namorado. Eu pedi aos céus para me fazer sonhar com o amor da minha vida, e adivinhe, sonhei com ela. No sonho eu me declarava, nos beijamos e no final do sonho eu tirava fotos dela para guardar de recordação. Acordei assustada, meio perdida, e agora eu tô confusa demais. Eu amo meu namorado, não sei como reagir a isso tudo. A minha pergunta é, eu vou ter algo com ela? Assinado, Medusa. Gente, que plot twist, hein? total. gente, eu já estava anotando coisas aqui em relação ao caso e né, até a minha cabeça deu um buguei, dei tela azul. Tum. Vamos lá, meus amores. Vamos fazer uma tiragem de 3, tá? O que tem a favor, o que tem contra e o desfecho. E um conselho final para nossa amiga Medusa, que deve estar com a cabeça bem... Vamos lá. O que tem a favor? Cheio de cobrinhas, boa. O que tem a favor dessa situação? O carro. Contra. O sol. Desfecho. O Papa. Olha aí esse jogo. Vamos lá, minhas lindas. O que vocês têm a dizer para a Medusa? Vou começar com essa carta do carro. A favor. O que vocês acham? Sulis, pode repetir só a pergunta final para mim, por favor? Que eu acho que eu me perdi. Pergunta final é, eu vou ter algo com ela? Esse carro a favor, parece que é uma situação que vai avançar, né? Assim, na minha percepção. E rápido, e bem rápido. Bem rápido. Talvez seja aquela coisa assim, né, de um romance furtivo, né, um caso assim que... Bom, se bem que tem esse papo aí, né? Pois é, gente, tem esse papo aqui no desfecho. Um romance Eu acho que assim, furtivo virtual, de repente, nós estamos na pandemia, de certa forma. Tudo que ela tem, toda a relação dela com essa menina é uma coisa meio platônica e meio pela internet, né? Tudo começou procurando coisas, as fotos dela, a interação entre elas acontece no sonho. De repente, esse carro aqui no A Favor é uma coisa que vai avançar rápido, mas que pode ser no meio virtual, pode não ser, principalmente com esse papo realmente no final, pode não ser alguma coisa que vai se concretizar na vida real, digamos assim. Porque a gente, na verdade, não sabe nem se a outra menina sabe da existência dela. A gente não tem informação nenhuma sobre essa outra menina. Eu acho que o que esse carro está querendo dizer é que ela vai ter algo com ela se ela tomar alguma atitude. Se ela tiver a iniciativa de realmente se movimentar em direção a essa possibilidade desse relacionamento. Sim, o carro fala de ação, né? Se fosse um mago, eu até diria que, né, seria certo. Olha, vai se você tomar a iniciativa. Agora, o carro, eu acho que ele exige que ela se movimente e talvez até materialize isso numa coisa mais concreta, né? Eu acho que o carro também fala que ela tem autoestima para isso, sabe? Uhum. O carro é uma carta que fala da pessoa
se compreender com uma boa autoestima e que ela se vê nessa posição, né? Então, ela tem condições de fazer isso. Agora, de todo jogo... impulsividade. Ui, perdão, querida. Pode falar. Sim, pode falar, Avalon. Sim. Ela fala muito também de impulsividade. E nem sempre a impulsividade você pode até, sei lá, se arrependendo depois, né? Porque quando você viu, opa, já fiz. Entendeu? Ela pode clicar sem querer numa foto dela. Eu tô imaginando uma coisa aqui, porque na carta ela diz que ela é super insegura. Ela ficou insegura, inclusive tudo isso começou pela insegurança dela em relação ao que o namorado tinha com essa ex. E se esse carro foi aquele clique mal dado numa foto? Porque ele tem essas coisas, né? Você tá tão afobado ali que você pode se expor demais, né? Aí eu já tô pensando um pouquinho nesse sol no contra. Eu também. Sim, essa exposição, né? Agora, o Ostara falou uma coisa da autoestima, né? São duas cartas que falam de autoestima, né? Uma do lado mais positivo e no outro do lado mais negativo. Eu acho que isso tudo também pode ser muito uma viagem de ego dela mesmo, sabe? Assim, Sim. Tanto é que começou por uma insegurança, né? Com relação ao namorado, e aí, de repente, ela achou a menina super interessante, a menina que tá, né? Que já teve alguma coisa com o namorado, e aí agora ela tá atraída pela menina, sabe? Assim, acho que tem muita coisa de ego mesmo, né? No sentido mais psicológico da palavra mesmo. Eu acho que essa carta do sol no negativo pode significar mesmo a felicidade dela. Eu acho que ela pode estar colocando a felicidade dela em risco. Ela tem um namorado, não vamos esquecer que ela ama, né? A gente fala de ilusão também, ó, a carta do sol no negativo, ela também pode falar de ilusão, né? Eu acho que ela, sinceramente, eu acho que ela criou aí uma historinha, entendeu? Ela criou aí uma narrativa na cabeça dela, que a coisa foi tão profunda que ela chegou a sonhar com isso, entendeu? E esse sol, obviamente, é aquela coisa, né? O sol coloca luz no inconsciente, né? Então, se você parar para pensar, esse inconsciente dela veio, mas será que é uma coisa para ela? Talvez ela tenha medo dessa manifestação do inconsciente dela, né? Porque o carro a favor fala muito sobre a vitória, sobre a exposição, sobre você se mostrar como uma pessoa vitoriosa, gloriosa e tal, sobre a autoestima, como a Tena falou. E o sol, no contra, eu acho que fala um pouco também do medo da exposição, porque ela relata, né, que ela não consegue acreditar que aquele ciúme virou nisso, nessa relação platônica que ela criou com essa moça. Então, acho que pode estar rolando aí também um medo de expor esses sentimentos. Até porque tem toda uma questão social que a gente não sabe, porque também ela não fala, mas o medo de repente assumir alguma coisa de alguma relação homoafetiva, né? Pode Então, ser, assim, não é uma coisa que é fácil para todo mundo. Então, pode ser uma coisa que ela esteja com medo de colocar isso em evidência. Vamos ainda lembrar. mais sendo que é um namorado. uma ex do atual, né? Quer dizer, é um rolo gigantesco. É um rolo, é complicado, né? É um embrólio bem amarrado. E o Papa aí, né, ele fala também sobre esse julgamento da sociedade, né, dessa questão moral, né? E então, boa, sim. Tem muito a ver com isso, pode ter muito a ver com isso, né? Eu acho que o Papa ele pode falar tanto da concretização dessa relação, porque o Papa também fala sobre casamento, né? Mas ele fala sobre o casamento, sobre a união na forma tradicional, né? E fala sobre o julgamento da sociedade diante dessas divergências do padrão. A gente tem que lembrar também que quando a gente pensa um pouco aquela questão da jornada do louco, lembra? Que o louco chega no Papa e ele aprende as regras morais da sociedade, né? As regras de comportamento e as regras de convivência. Então, assim, pode ter a ver com isso até que eu falei da questão da relação homoafetiva, que pode ser uma coisa que não esteja realmente bem resolvida na cabeça dela, né? Tem um conselho aqui, eu tirei o conselho e saiu a força.
a força. Então, eu pensei muito a força reprimindo seus impulsos, né? Reprimindo seus impulsos mais originais, mais de alma, Inconsciente. né? Impulsos que não são, que, na verdade, pela carta não são nem reais, né? Ela não tem intenção, ela pergunta se vai ter alguma coisa com ela, mas até então tudo que parece é uma coisa na cabeça dela. Então a força pode falar de tipo, deixa onde está aqui, porque, na verdade, colocar isso em prática pode não ser a melhor coisa, né? Que A vocês força acham? fala muito disso, né? Do autocontrole. Né? Então, se o conselho é a força, eu acho que a nossa amiga vai ter que se refrear um pouquinho e repensar e racionalizar o É, e que é que considerando que ela ela vem, que essa carta, pelo faz. menos no Rider-Waite, né, e ela vem logo depois do carro, né, é bem isso, né, de você segurar um impulso que ali tá com uma É certa a freada intensidade, da né, é carroça, a né? freada dos cavalos mesmo, assim. Três Vamos, cavalos. é exatamente isso. E assim, eu acho que também é importante até a gente colocar aqui que em momento nenhum a gente está julgando a preferência, né, De forma homossexual alguma. de forma alguma. A gente está realmente fazendo uma leitura do que o tarô está contando para gente, tá, gente? Eu acho que é importante sempre a gente colocar isso em pauta, porque eu acho que um dos principais papéis da cartomante é não julgar, né? A gente está lidando com a vida dos outros e é muito importante que a gente seja absurdamente imparcial e, enfim, e E a gente acolhedora, tem que né? levar em consideração isso que a Ostara falou no caso dela, né? Ela pode estar colocando a felicidade dela em risco, até porque isso envolve uma coisa que a gente estava discutindo antes de fazer o programa, né? É uma resposta muito grande, até quando você responde uma pergunta como essa sobre relação amorosa, porque você está lidando com a vida de várias pessoas. Então, quando você faz uma pergunta como essa para o tarô, a gente tem que sempre levar em consideração que você não está perguntando só sobre você, mas da sua relação com outras pessoas. Uhum. Fora também que tem tudo que ela contou pra gente, né, a gente não conseguiu absorver aí como que é também o outro lado, né? Se realmente houve um interesse da outra parte, né? Então a gente está Isso é o que levando em mais me preocupa consideração, nessa história. a gente está levando em consideração que não houve manifestação Não da outra parece parte. existir, parece que a menina não sabe nem que ela existe assim, dessa forma, né? Talvez a conheça como a namorada do ex dela. Ou que Apenas. exista alguma reciprocidade. A ideia desse romance furtivo viria muito bem se realmente tivesse essa reciprocidade, como ele te falou, né? Mas não parece ser o caso, né? Se Ela usa o fosse, termo stalkeava, então, quando você está stalkeando, você não está interagindo, é diferente, né? Se você é bem sucedida, você não deu aquele like que deu ruim, né, amiga? Então... Stalkear é coisa de lua, né? E aqui justamente saiu o sol no aspecto negativo, né? Vamos secar esse lodo da lua, querida. Vamos parar de stalkear a menina? Eu acho que sim. E eu acho também que esse hierofante pode falar de conselhos também, da necessidade dela de ouvir conselhos, sabe? Da necessidade dela de encontrar alguém que a ajude com isso, não sei se um psicólogo, um terapeuta, porque é também a carta do terapeuta, né? A carta do hierofante. Sim, verdade. Né? Eu acho que ela está precisando conversar com alguém sobre esses sentimentos, entendeu? Ela precisa, talvez, mais do que os nossos conselhos de taroleiras. Ela precisa de uma ajuda aí para resolver dentro do coração dela, dentro da cabeça dela, essas questões que estão sendo levantadas. Né? Porque não parece ser fácil, não parece ser uma coisa simples, não. Essa situação Até para ela se né? descobrir também, né? Para ela entender o que está acontecendo com ela, que também me parece que surpresa com o que está sentindo, mas entender também está sentindo como, né? Se é uma coisa só mental, se não está no material, não está no material, gente, está no mental. Então. E outra coisa, né? Se ela tem esse medo da exposição, e a gente não sabe se é da exposição, porque existe um relacionamento prévio do namorado com essa menina,
ou se é por conta da homoafetividade, né? É preciso que ela entenda, não tem nada de errado, gato, em você gostar de outra menina, óbvio que não. Exatamente. Mas se você está com medo de expor essa relação, tem que trabalhar sim a sua sexualidade, e um terapeuta é sempre muito bem-vindo para te acolher e te apoiar nesse momento. Não tem nada de errado, tá? Com Exatamente. certeza. Isso aí. É. Perfeito. Então, respondendo a pergunta dela, se a gente puder responder de forma mais objetiva, a pergunta é: eu vou ficar com ela? Pelo que o tarô indica, esse não parece ser o caminho a seguir, o mais indicado aí, dada a conjuntura das cartas. A felicidade exatamente. dela parece estar em risco se ela seguir por esse caminho. Ou a própria paz, né? Talvez. Como ela... Eu acho que o conselho que o tarô está te dando, amiga, é para você primeiro sentar, pensar direitinho, se encontrar antes de ter algo com alguém ou com ela. E encontrar alguém para ajudar nesse processo de busca, né? Pode ser um grande amigo, pode ser um parente, né? Ou até mesmo uma professora. Alguém que ela respeite e admire, que possa trocar ideia com ela e ajudá-la, né? Frear esse dedinho do like do stalk aí por enquanto. Talvez seja o melhor. Sem dúvida. Isso sempre, né? É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para participar, não esqueça que vocês podem mandar um e-mail para o taroleiras@gmail.com. Lá conta para a gente um pouquinho da sua situação, formula uma pergunta que você queira que a gente responda aqui a partir do tarô. Lembrando também que os episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Deezer, iTunes e Google Podcasts. Siga-nos também nas plataformas e em nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, para que você possa receber uma notificação assim que os novos episódios estiverem disponíveis, tá? Meninas queridas, taroleiras, tarolíssimas, muitíssimo obrigada. E até o próximo episódio das queridas Taroleiras! Um beijo, gente! Cada vez. Beijo!